8h29, estamos dando início, então, à prova de memorial da candidata Joyce Abreu. Boa sorte. Obrigada. Bom, eu optei por fazer um memorial autobiográfico, acho que até um pouco poético, e eu gosto de contar a minha história assim, porque a minha relação, sobretudo, a docência, é com a própria docência, né, com a educação, com as ideias e ideais, né, ligados também à justiça social, de alguma forma. Isso sempre se reflete muito na minha história de vida também extensa, digamos assim, por conta da minha família, né? A minha mãe é uma educadora dentro da comunidade há mais de 40 anos, né? Então, tenho toda uma trajetória com a educação. Minha vida foi sempre dentro de ambientes educacionais. Eu saí de uma escola para outra escola e eu nunca parei de estudar e nunca saí de dentro do ambiente educacional. Então, assim, é a minha escolha de vida, né? Já indo diretamente lá para, né, a minha escolha da graduação em Direito, né, foi no contexto de pensamento crítico, de tentar entender a sociedade. Eu não tinha ali nenhuma referência de advogado, nem jurista de ofício na minha família. O que mais chegou próximo tinha sido meu padrinho, que tinha sido assassinado, ele era concursado e tal, então mais próximo do direito é porque ele teve estudo de direito. E a minha avó paterna, que era fiscal de renda, então ambos concursados. Então, uma história com concursos também e tal. E durante a minha graduação me aproximei muito do judiciário, então eu tive muitas experiências no judiciário. Eu comecei a me entender muito conectada com aquele ambiente inicialmente, e aí eu comecei a nutrir o sonho da magistratura a priori, mas sempre com aquela ideia até, de alguma forma, eu acho que bem matura mesmo, de achar que você concilia as funções. Eu comecei a observar alguns juízes que não conciliavam bem as funções, com todo respeito. Comecei a perceber cada vez mais a importância de uma dedicação exclusiva mesmo à carreira e à vocação que a pessoa entende que tem, e muitas vezes tem uma vocação para ser professor, mas está ocupando outros espaços. Então eu comecei a questionar a minha própria ideia ou ideal de magistratura dentro dessa lógica da justiça social, também dentro dessa lógica do contato com as pessoas. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto das relações, né? E eu nunca saí do ambiente universitário, como eu disse, então fui emendando os meus estudos, fiz a graduação na Gama Filho, depois eu fiz EMERGE, da EMERGE eu já entrei no mestrado na UF, doutorado na UF, e aí um adendo importante foi, na UF eu tive uma oportunidade muito importante na minha vida, que foi Virgo, né, internacionalizar o programa. Eu que tive toda a iniciativa, procurei junto à PROP, fui entender o edital, dividi a bolsa com uma, né, eu sugeri a divisão da bolsa, porque foi um passo arriscado que eu dei. Eu passei no doutorado ao mesmo tempo que eu entrei na Veiga, né, numa seleção que eu fui vista em eventos acadêmicos na UF, pelos então, coordenadores lá, né, o Leonardo Rabelo, a Leonora, né, Rosen, na época, coordenadores de pós, coordenadores de direito. Eles viram e selecionaram meu currículo, que eu já tinha mandado para o trabalho conosco, né, enfim. Eu dei um salto aí, eu fui professora substituta antes na UF, mas só para falar um pouco de Virgo. No doutorado sanduíche, foi assim, eu considero um momento ápice, né, da vida acadêmica, porque é justamente quando você consegue conciliar, né, de alguma forma, também a pesquisa, né, a própria extensão, a vivência, outra cultura, outras noções, o contato com outros professores, outra universidade, outra sensibilidade jurídica, enfim. Mas aí, voltando um pouco, eu emendei tudo isso, né? E aí, nessa emenda, eu fui exercendo outras tarefas práticas, porque eu sempre valorizei muito o ofício dos juristas, de um modo geral, e entendi como isso é importante para me construir também como professora. Então, eu considero que o meu acúmulo vem realmente da minha experiência como aluna na EMERGE e depois professora. Foi o primeiro lugar onde eu dei aula, né? Foi justamente na EMERGE, depois passar por um processo seletivo dificultoso, de 10 encontros. A UF, que para mim foi realmente onde eu descobri, né, realmente, ele reforcei, afirmei a minha alegria de estar em sala de aula e me relacionando com as pessoas e formando, né, no campo jurídico mesmo, e também um certo viés crítico, obviamente, essas cabeças que eu sei que futuramente formariam, né, as elites de juristas do nosso país, assim como acontece com a FND, né?
e outras universidades, obviamente, mas aqui no Rio de Janeiro, com destaque principalmente para a FMD. Em vários momentos eu estive aqui em eventos acadêmicos, foi aqui que eu conheci nomes que eu acho que eu lia e achava brilhantes, Carlos Maria Cátova. Recentemente eu estive no evento do Letassi, então eu continuo acompanhando Maria Paula da Laribucci, porque de alguma forma conversa com a minha pesquisa. Tive a oportunidade de fazer uma disciplina com a professora Maria Lúcia na Unirio, né? Quando eu já estava no doutorado, ela até estranhou, ela mas aqui no mestrado, eu falei, a UFRGS de Ciências, Políticas Públicas, né? Então eu fui estudar lá, ela esteve na minha banca de qualificação de doutorado. Então, assim, a minha história vai sendo permeada por essas experiências, fui aprendendo a ser professora, aprendo todo dia, né? Aprendo com os alunos, aprendo com os colegas. O destaco mesmo de todo esse contexto é que é isso. Recentemente, eu inclusive abri mão de uma outra função que eu estava exercendo como assessora de desembargador, porque eu me senti realmente me afastando da minha vocação, né? Eu me sinto vocacionada a ser professora, é o que eu sou feliz fazendo, é um ambiente onde eu me sinto confortável, onde eu sei que eu posso dar o meu melhor também de retorno social, né? Enfim, onde eu posso ser uma agente de transformação, como eu falo, e transformar também, né, de alguma forma, tocar as pessoas, com essa visão, né, de justiça social mesmo, né? Então, dentro do próprio direito civil, né, eu vejo isso sendo permeado em vários assuntos, então eu entendo grandemente a importância da dogmática, da técnica jurídica, por exemplo, que é uma coisa que eu me aprofundei bastante, né, sobretudo essa técnica jurídica ao longo das minhas atividades. Eu fui juíza leiga, assessora de desembargador, como eu disse, advogada e assessoria também para projetos acadêmicos. Eu fui desenvolvendo várias, né, agora fazendo também, eventualmente, recentemente eu assumi essa função, achei interessante a assessoria para planejamento para quem está estudando para concurso, estou entendendo esse mundo, porque também foi um mundo que eu vivi por muito tempo. E eu acho que isso, de alguma forma, me aproxima, né, do que eu gosto de fazer, das pessoas, me mantém atualizada, que eu acho que é muito importante, até mesmo quando eu exerci essas outras tarefas, né, e ofícios, assim, eu me senti me engrandecendo enquanto professora de alguma forma, me atualizando, principalmente com a história da ordem do dia, dos conflitos sociais, do que está acontecendo, né, no cotidiano, que vai parar nos tribunais. E bom, então assim, é isso, e o destaque que eu dou nessa trajetória toda, né, foram as experiências que, na verdade, quem me abriu as portas foi a universidade, né? Então, experiências de projeto de extensão, por exemplo, que eu vivi, né, dentro de comunidade, dentro de escola pública, que eu ajudei a organizar alguns projetos de extensão. Então, a gente tinha um coletivo, né, na época que eu participava, lá na UF, o TACAP, o Tamanho Coletivo de Assessoria Popular. Minha história é muito permeada então, pela prática também, como eu disse, né? Atualmente eu estou coordenando o núcleo de prática jurídica, eu fui professora de prática na UF, tive a felicidade, né, de prática e de estágio, né? Então fiquei também no âmbito do CAJUF. E aí eu tive a felicidade de ser paraninfa, né, de uma das turmas, o segundo decano lá, Sérgio Túlio, era também um fato inédito, né? E que muito assim me deixa honrada de verdade, né? Porque eu acho que é a resposta do trabalho mesmo, e da dedicação, do reconhecimento. Principalmente isso, assim, eu sou sempre aberta a aprender, a ouvir, né, ponderar sempre, mas sobretudo a atender isso, né? Quem eu compreendo que é muito mais importante nesse processo de aprendizagem, que são os alunos, né? Que são as turmas, que é a universidade como um todo, mas sobretudo aquelas pessoas que estão ali ávidas pelo saber, como eu sempre estive e sempre estou, né? Ocupando esse espaço. Obrigado. Bom, como eu falei para outra candidata e vou falar para o outro, né, queria parabenizar vocês todos mais uma vez, né, de estarem aqui nessa fase final do concurso. Uma trajetória realmente bem interessante e a gente vê de muito mérito, né? Isso ficou muito claro, eu acho, no seu memorial, né, uma trajetória, eu diria assim, de luta, né? A gente vê que realmente você é uma pessoa que corre muito atrás, né? Acho interessante essa questão educativa, né, do magistério, né?
Eu sou do direito, eu fiz letras também. A primeira coisa que eu fiz foi dar aula. Assim. Dei aula sempre, comecei dando aula para criança. Assim. Acho que eu tinha até mais paciência. Deixar para criança, adulta é mais difícil. Mas aí fui, né? Mas é muito interessante, né, essa questão do magistério que você trouxe. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: como eu disse para outra candidata de direito, o outro, infelizmente, eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo, né? Como examinador, talvez como presidente da banca e pela experiência chefe do departamento. E mesmo com vários pontos positivos, né, eu vou fazer aqui algumas indagações, provocações para você desenvolver. Eu não vou mentir para você que me chamou um pouco a atenção, né, o que eu achei, não sei se eu diria peculiar, que é o seguinte: a gente está no concurso para professor de Direito Civil, no Departamento de Direito Civil da UFRJ. A sua trajetória, ela não é propriamente de civil, digamos assim. Isso não é necessariamente impeditivo, mas eu quero ouvir um pouco mais sobre isso, até para entender, né, como você eventualmente lidaria com o caso. Pelo seguinte: seu mestrado, você vem da área de constitucional. E um tema que às vezes tem um tema de constitucional, e o direito civil constitucional está aí para isso, né, que às vezes é um tema mais de diálogo, né, com o direito civil. Mas era na área de insegurança alimentar, um foco mais de políticas públicas, assim. Não teria, a meu ver, propriamente muita ligação com o direito civil. No doutorado, lá na UF, você escreveu com uma colega, foi orientado por uma colega de direito civil, eu ia falar, professora Célia, mas foi um foco, né, alimentos sociais, era mais coisa de Bolsa Família, de política pública também. Eu trabalho no mestrado de Direitos Humanos que trabalha com políticas públicas, né? É um dos focos de trabalho que eu tenho. Mas aqui, especificamente, no concurso, a pessoa vai trabalhar no departamento e basicamente com graduação em Direito Civil Raiz. Sim. É dar aula de sucessão, de direitos reais, de contratos, posse. Segundo um pouco interessante. Sim. E, em princípio, né, a sua formação ela não reflete isso. Eu queria saber como é que você... é o que eu disse para os candidatos. Eu esmiucei a documentação dos candidatos no final de semana passada. E depois dessa fase em que estão vocês três, eu voltei a ver, né, os memoriais, assim. Não só a formação mais, digamos assim, que se ressalta, né, que é o mestrado, doutorado da pessoa, mas os seus trabalhos, a sua experiência como professora de direito, né, são variadas matérias, não é um foco em matérias de civil. E os seus trabalhos, e já dou spoiler, a gente considerou, a gente contabilizou para a prova de títulos, mas vários deles, assim, tem um foco assim, em direito civil, são focos, a meu ver, um pouco mais fluidos, assim, toca às vezes em alguns temas, às vezes questão de alimento, mas não é a gente não vê ali um direito civil, eu diria, mais clássico, assim, né, o raiz, como eu falei aqui. Então eu começo perguntando, eu queria que você me explicasse, né, mesmo com esse perfil, assim, a motivação do concurso aqui. Não, o direito civil permeia toda a minha vida, né? Principalmente meu estágio de docência, em primeiro lugar, que foi junto com a professora Célia, que ocupa a cadeira de Direito Civil na UF, então foi em contratos, em 2015. Como juíza leiga, eu me deparava sempre com assuntos não só de direito consumidor, como direito civil. Eu costumo brincar que as pessoas parecem que iam eu tentava escolher constitucional, mas o civil estava o tempo todo me escolhendo, como se as pessoas lessem na minha teste de direito civil. Quando eu fui professora substituta, em sala de aula, que era prática, eu tinha o forte no direito público, então eu fazia constitucional e administrativo, mas no CAJUF era civil, família e sucessões e ainda trabalhista. Na Veiga, e aí até me chamou a atenção porque o Barema não pontuou a nossa experiência docente, né? Foi só acadêmica, só de pesquisa, então só publicação e tal. Então, não tive muito espaço para, por exemplo, comprovar, né, o que eu vou falar agora, mas enfim, tem todos os comprovantes, que é o fato de que na Veiga foi que meu aprofundamento em direito civil todo
ocorreu na Veiga. Então, eu já dei aula de pessoas e bens, de obrigações, de responsabilidade civil, Isso a gente viu de pelo pós-propriedade, assim, de todas as matérias, tudo. na graduação. Assim, eu vi que o que tem de civil é mais nessa área, mas você tem muita coisa. Então, em sala de aula, a minha experiência, inclusive a mais atual, é basicamente direito civil. E a minha pesquisa acabou ficando por isso, né? Por necessidades do caminho. Eu pensei em mudar várias vezes. São outros fatores que vão influenciar e também porque a pesquisa a gente... Mas eu vou voltar para uma provocação. A gente está num diálogo aqui. Eu vi que tem essas informações que você trouxe, mas o concurso de Direito Civil da UFRJ, eu acho que é um pouco que a gente destacou aqui, é uma casa muito tradicional, muito forte. A gente imagina, né, que seria necessário uma bagagem muito forte de Direito Civil. Não só, às vezes, de uma experiência de advocacia, de clínica jurídica, que é uma bagagem boa também. Porque a gente entende que, provavelmente, o principal é mais uma bagagem de sala de aula, você trouxe da Veiga, mas muito consistente, de pesquisa, de atividades realmente civil. A parte de pesquisa, se me desculpa, mas eu discordo. A produção, ela não revela, ela não traz uma produção bibliográfica, acadêmica, com foco em direito civil. Trabalhos até muito interessantes, pelo título, mas não tem o foco de direito civil. E isso, para o concurso, para nós, é algo que a gente tem que ter atenção. Claro, eu compreendo perfeitamente. E é isso, né? A minha vida, como você mesmo pontuou, ela teve muita luta, assim, né? Muito mérito. Então, no caminho, eu tive que me adaptar e me readaptar, do tipo, fazer um doutorado de sanduíche, pedindo a suspensão do contrato de trabalho, podendo voltar e ser demitida quando eu tinha acabado de conseguir entrar. Não ter fomento, não encontrar fomento para pesquisa, então ter que trabalhar em sala de aula, na universidade privada, ganhando hora-aula, sem ter muito tempo para desenvolver pesquisa, que é uma coisa que eu gosto de fazer e eu acho que penso, né, que dentro dos contextos ideais, é perfeitamente adaptável. Então, assim, o direito civil é uma área de grande interesse meu, desde sempre, minha, né? Desde sempre. Na medida do possível, eu ainda fiquei mais realizada quando eu pude cada vez mais me aprofundar no estudo para poder ser professora de direito civil, que é o que eu venho fazendo nos últimos anos, né, na Universidade Veiga de Almeida. Lá eu sou professora de direito civil, coordenadora do núcleo de prática jurídica, e lá também, no aspecto prático, eu pego civil geral, família e sucessões, além de temas correlatos, como métodos adequados de solução de conflitos e por aí vai. E o que eu posso, né, olhar para esse cenário e concordar que eu poderia ter muito mais produção acadêmica focalizada no direito civil foi que, na realidade, o meu contexto não favorecia nesse período, principalmente pós-pandêmico. Antes da pandemia, eu ainda caminhava para me desenvolver mais academicamente. Eu sinto isso, né? Eu tinha mais contexto, mais espaço, mais facilidade. Eu fui para o doutorado de sanduíche nessa intenção e lá percebi que também, contextualmente, eu não conseguiria mudar radicalmente minha pesquisa, embora eu pudesse, porque o doutorado era Direito, Instituições e Negócios. Então, eu tinha esse espaço, minha orientadora sempre me apoiou e sempre viu em mim uma professora de Direito Civil, ela sempre falou isso, né? Ela foi a primeira pessoa que me viu dando aula, né? E ela sempre faz questão de elogiar, e essa turma que me fez para mim, a turma que eu fui estagiária docente, que depois voltei, né, como substituta, enfim. A minha percepção concordo, a minha necessidade ainda premente de melhorar, né, o meu perfil de pesquisa e acadêmico, digamos assim, focalizado no direito civil, é muito contextual. E eu realmente penso que a melhor condição possível é sendo professora de direito civil na universidade pública, que eu tenho tentado fazer, né? Não tive muita oportunidade de professora substituta e depois que a gente termina o doutorado, eu penso que a gente merece esse lugar também da professora efetiva, principalmente porque eu já tenho alguma experiência na privada. Né? Então, deixa eu aproveitar para engatar, até porque a gente também não pode estender demais, né? Você tocou na palavra que é o meu próximo ponto, que é a palavra professora substituta. Meu próximo ponto é o seguinte: eu também vi que você tem uma experiência como professora substituta, foi na UF. E aí é que eu trago a minha colocação, porque
estou aqui defendendo a casa, que é a FND, o FNJ. Você já está numa trajetória há alguns anos, né? Você, na apresentação, você falou que esteve aqui em eventos, né? Conhece a casa, se interessou. Mas aí eu pergunto, como eu coloquei também para outro candidato, o seguinte: o que a gente pergunta? O concurso é para a FND, a pessoa está interessada na FND. O departamento já fez eventos, às vezes eventos abertos, com apresentação de trabalho, a pós-graduação, tem professores na área que seguiu com eventos nessa área, isso foi feito. E eu não vi no seu currículo nada assim, aparentemente, né, que não é obrigatório, mas a gente imagina, né, que é um interesse, algo constrói uma ligação. De você ter tido envolvimento, atividades nessas oportunidades de eventos aqui da FND, né? Você foi substituta na UF, né? A gente também tem, todo ano praticamente a gente tem aberto seleção de pessoas substitutas em civil, né? Você não pensou talvez, né, nisso, não sei se talvez tentou, se encaminhou para isso, porque isso a gente quer saber um pouco, né? Que não tem aparentemente, até, salvo o melhor juízo, até o concurso, uma ligação mais forte com a FND. Não é obrigatório, mas claro que a gente quer conhecer, né? Até para ver como se constrói, se construiria, né, essa ligação. Eu frequentei a FND na maior parte das vezes em eventos, mas também eu já participei de processo seletivo aqui, porque eu fui substituto, processo seletivo para mestrado e doutorado, né? Então, por diversas vezes eu tentei, né? Mas nem sempre a gente consegue no momento e tal. Então, assim, a Cecília Cavalheiro mesmo eu conheci na ocasião de um evento até no sul do país na época, que foi na UFSC, o Comped, foi um dos primeiros que eu tive a oportunidade de participar, né? Nessa época, quem me apresentou bastante, né, e quem me sinalizou, né, foram professores no mestrado que eram de filosofia do direito. Então são coisas que às vezes a gente vai de uma forma meio autodidata, quase conhecendo, mas tem também outras circunstâncias em que os professores são essas fontes que eu acho bonito, né? Então, esses dois professores foram fontes, né? Na época eu conheci o professor Marilson Santana. Eu tenho muitos colegas de trabalho que foram da casa, que participaram da seleção, então eu já conhecia também a UFRJ de alguma forma, a FND especificamente, né? Pelo diálogo, né, com esses colegas. E as minhas tentativas foram essas, assim, né? Eu fiz tentativas já algumas de processo seletivo aqui para professor substituto, para o mestrado e para o doutorado. Acho que no doutorado, inclusive, eu consegui chegar até a entrevista. Meu projeto foi Pode? Professor substituto aqui na UFRJ, para qual? Aqui eu tentei, na época, porque foi quando eu saí da quarentena, porque como eu fui substituta na UF, processo civil na época, porque era que abriu, né? Não foi para civil, era que abriu logo assim, aí eu entrei na civil. Então, olha só, para otimizar as minhas últimas duas perguntas, para fechar, uma é padrão, mas é importante, né? Até porque a gente está gravando, né? O concurso é para regime de trabalho 40 horas DE. Você hoje está na UV, eu vi que você tinha, pelo menos até recentemente, outras atividades, né? Esse regime de trabalho, ele exige, como o nome diz, exclusividade, né? Você está disposta, né? É o que eu quero, inclusive. É um dos sonhos, né? Prioridade. Prioridade, é poder trabalhar com tranquilidade na docência, na pesquisa, na extensão, ter tempo, né? Poder estudar, poder entender o que eu ainda não entendo, né? Obviamente. E me dedicar exclusivamente mesmo a FND. Perfeito. Minha pergunta para fechar agora é o seguinte. O memorial, né, eu li em detalhes, né? Você mesmo até indicou, né? Ele em muitas partes, ele está muito autobiográfico. Você até no início destaca o estilo, que você está escrevendo em estilo pessoal, primeira pessoa. Sua história, eu achei isso interessante. Só que o memorial, ele também tem um papel importante para nós nesta prova da avaliação do memorial. A gente está, agora aqui, avaliando essa entrevista, né, o ajuste com relação ao cargo, mas um dos elementos é o memorial escrito que vocês entregam. E o memorial escrito, ele está muito assim, o seu relato, as suas informações.
E eu senti falta, porque isso é importante no memorial escrito, como é ligado ao cargo, né, os eventuais projetos, como é que você vai desenvolver, o foco que você vai dar. Eu senti falta de você, e aí na outra prova você por acaso até falou, a grade eu não conheço, a grade da faculdade. A gente imaginaria que até na preparação do concurso, que isso está no site da faculdade, né, talvez dar uma olhada, assim, conhecer a grade, saber como é que funciona. Mas fica na parte dos departamentos, secretaria dos departamentos, salvo engano, não tenho certeza agora. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, aqui não está indicado, por exemplo, o memorial, quais seriam as matérias que você eventualmente daria foco, né? Você tem flexibilidade, porque a gente às vezes precisa de uma clínica geral. Sim. Daria conta, outra coisa, eventual projeto, porque não é só dar aula, não é um concurso 20 horas. O que você desenvolveria de projeto de pesquisa, de eventual projeto de extensão? Porque isso eu vou pedir, você vai falar agora, mas no memorial não houve essa indicação. No memorial faltam essas informações. Eu confesso que o memorial eu acho que deixa o candidato sempre um pouco mais inseguro, porque a gente não tem um parâmetro objetivo para fazer, né? Eu acho que tinha um modelo no site não, ele só da tinha FRJ, mesmo esse... Era só a folha, era assim, essa marca d'água, né, e a assinatura. Mas, enfim, respondendo a pergunta, né, eu hoje me considero apta, sim, a uma clínica geral, porque é isso, né, minha história tem sido essa. Invariavelmente, também dou aula de propedêuticas, na EMERGE dou aula de consumidor e constitucional, né, atualmente, né, no PREMERGE, no projeto monitor acadêmico. Recentemente eu consegui ingressar na cadeira regular, né, no curso regular. Então, eu me sinto apta à clínica geral. As minhas experiências com direito civil vão desde a parte geral até a família de sessões, né? Então, assim, já passei por todas essas experiências de sala de aula. A que mais foi repetitiva, eu achei até curioso de falar, foi em relação ao direito das coisas, né? Posse-propriedade, também os outros direitos reais, do capital, enfim. Foi que eu fiquei mais repetidamente trabalhando, né, nessas turmas. Acho que talvez também por um desinteresse de outros professores, mas sobretudo porque eu me interessei muito, eu me coloquei muito disponível, né? São matérias que às vezes os professores já falam, isso é chato e tal, mas pelo menos os colegas lá, né? E são matérias que eu gosto, propriamente, eu adoro, né? O direito da personalidade, pessoas civis, eu gosto, enfim, dentro de... E os projetos? E os projetos. Extensão. Atualmente eu faço parte de um projeto que eu acho que merece, né? Já pode me inspirar e merecia um espaço também, talvez aqui, que diz respeito, né, às pessoas com deficiência. Eu tenho esse projeto, eu sou parte, na verdade, sou parte, né, já fui líder junto com a professora Célia lá, que é a pesquisa dela, na verdade, né, ligada às pessoas com deficiência de uma forma mais abrangente. A pesquisa lá, efetivamente, é muito mais forte do que a extensão. Então, a extensão que eu vivi foi dentro do ambiente do direito constitucional. E eu acredito que a proposta do direito constitucional, pensando no direito da personalidade como criação de subjetividade também, trazem ganhos, né? Então, eu não sei se seria adequado pensar numa extensão que não conversasse efetivamente com a comunidade, que não tivesse uma conexão direta com os anseios da sociedade, com os conflitos, né, que são muitos. Então, na perspectiva da acessibilidade, por exemplo, a gente tem muitos vieses, né? E um deles, um que me interessa muito, é o da acessibilidade, inclusive no plano dos tribunais, do acesso à justiça, uma noção ampla de acessibilidade, unindo o direito direitos da personalidade, com o estatuto da pessoa com deficiência, e por que não também com o direito constitucional, como disse, o viés civil constitucional para mim é sempre presente. Dentro da minha própria pesquisa, eu já pensei em tanta coisa, mas em uma subdivisão, digamos assim, que já me ocorreu trazer como pesquisa e, consequentemente, também como extensão, é compreender como é o olhar das pessoas para si próprias, as pessoas em situação de vulnerabilidade social para si próprias nessa construção de subjetividade e ligando isso aos direitos da personalidade, a noção de pertencimento do direito, a noção de pessoa para o direito, né?
Então, porque assim, o senso comum, né, eu pesquiso transferência de renda, funcionário, então eu pesquiso Bolsa Família, existe muito senso comum, né, envolvido, que afeta a própria subjetividade e a noção da pessoa como sujeito de direito, né, como pessoa, para o direito mesmo. Isso é uma questão que já me tocou e eu já pensei em associar. E uma terceira e última questão que eu já pensei é essa correlação de complementariedade, talvez, dos alimentos, né? Porque toda vez que eu falo, você pesquisa o quê? Alimentos sociais. Antes de eu ter falado sociais, a pessoa fala, tá, aquele negócio da pensão que o pai paga para o filho. Então, isso é uma pergunta recorrente, né? E aí eu ia explicar que era o direito social à alimentação, na perspectiva da responsabilidade também do Estado, né? Complementando essa responsabilidade da família, que a própria Constituição prevê. E por aí vai, né? Então, acho que eu pensei em três vieses, assim, um de acessibilidade e os três na perspectiva da pessoa mesmo, né? Na questão da pessoa, da dignidade, unindo as ideias de pessoa, dignidade. O intermediário que eu acho que é interessante, que já me ocorreu muitas vezes, tem muito a ver com a linguagem também, com a semiótica, como as pessoas se entendem como sujeitos de direito, né? Que é uma parte que, assim, eu adoro a dogmática jurídica, mas eu aprendi a gostar muito também, né, de outras áreas do saber, psicologia social, né, eu falei da questão da psicanálise da aprendizagem, sociologia, antropologia, de alguma forma tudo isso permeou o meu pensamento, eu tive contato com toda essa literatura, e isso me dá uma explosão de ideias, assim, né, realmente, assim, não coloquei, né, no memorial, fiquei com medo de ser prolixa, fiquei temerosa de ser prolixa, mas de fato é pertinente, né, pensando nos projetos futuros, né. Eu acho que eu fui até o momento presente e não desenvolvi o futuro, né. Que é do memorial, um dos focos principais, né? Justamente. Uma vez que você entre ligado ao cargo, ao regime de trabalho, como que você vai contribuir ligando a sua trajetória, a sua experiência, a sua formação acadêmica e profissional. Estou satisfeito, Joyce. Vou passar a palavra para os colegas. Professora Vanessa. Olá, Joyce. Eu perguntaria sobre projetos de pesquisa e extensão, mas já estou satisfeita com a sua resposta às colocações do professor Marcos, de forma que eu peço licença para não te indagar e não te fazer qualquer tipo de questionamento. Obrigado. Professor Leonardo. Eu, de igual modo, tinha chamado a atenção essa habilidade de transitar por tantas disciplinas, mas já foi tudo esclarecido, não tem mais nada. E interessante, ele falou uma palavra interessante. A gente está muito preocupado com o foco do departamento, mas, por outro lado, é uma habilidade também. Não deixa para tu conseguir. Que talvez não seja o que a gente esteja precisando, assim, procurando. Mas é uma habilidade. Professor Marcos. Boa noite. Eu também estou satisfeito com tudo que já foi falecido. Professor Lourenço. Obrigado. Joyce, obrigado mais uma vez pela participação. São 21h02. Vamos então encerrar a prova de memorial da candidata Joyce Abreu.